Então, boa noite. A gente estava falando, na aula passada, sobre as técnicas e coletas de dados, ou seja, de como coletar informações. E aí a gente viu que a técnica e a coleta é uma etapa importante e crítica, porque a partir dessa escolha de qual coleta você vai fazer, como você vai fazer, você pode ter um custo muito alto associado. E tudo depende do que você precisa saber, tá? E quantas pessoas você precisa pesquisar e o quanto profundo você precisa ir na sua pesquisa. E isso tudo demanda tempo e demandar tempo vai demandar recurso financeiro, certo? Então, por isso que a escolha de qual técnica vocês vão fazer, elas estão associadas não só com o objeto de pesquisa, com o problema que vocês têm, se é um problema que você tem que fazer uma pesquisa exploratória ou descritiva ou causal, mas também o quanto de recursos se tem em mãos. Tá? Então, hoje com a internet é muito mais fácil, porque você pode gerar esses questionários no Google Forms e aí você, sem pagar nada, você consegue obter informações. Tá? Mas, por exemplo, se você vai analisar 500 mil pessoas, o Google Forms, ele já não, o livre, ele já não é suficiente, você teria que pagar ele, o avançado, né, para a empresa. Então, tudo depende do que você pode trabalhar com o que você tem, certo? E aí, cada tipo de pesquisa tem uma indicação, mas você pode utilizar todas elas em qualquer momento. Não é porque é uma pesquisa exploratória que você não possa fazer um experimento, que você não possa fazer um survey, que é um tipo de pesquisa. Você pode fazer N formas, tá? Eles indicam algumas que são mais relacionadas a determinadas atividades ou determinadas pesquisas, mas isso é livre, você pode montar. Você pode fazer entrevista junto com o questionário, você pode fazer focus grupos junto com o questionário, você pode fazer N formas que você queira, certo? Que você acha que você vai obter mais informações mais interessantes para a sua pesquisa. Então, isso é livre, é aberto. Aí a gente viu focos grupos, que é o grupo de foco, é uma técnica exploratória e qualitativa. A ideia do focus grupos é você reunir um grupo de pessoas, um segmento específico, então, mulheres de 20 a 30 anos, adolescentes, homens, certo? Pessoas que consomem determinados produtos. Então, você junta nesse grupo pequeno, são poucas pessoas, para realizar a sua pesquisa, tá? Aqui eu vou falar mais rápido, viu? Porque a gente já viu isso. E aí são grupos pequenos, são grupos homogêneos, porque você tem um target, ou seja, você tem um alvo específico, e aí pode ser de gênero, pode ser sexo, pode ser faixa etária, pode ser classe econômica, estilo de vida, ocupação, tá? Atividades, tudo que você queira estudar. Lazer, tudo isso você pode trabalhar como o seu grupo homogêneo, certo? E aí tem que levar em consideração várias condições, como o tempo que você vai ter para levar isso, questões éticas, a gente não pode ofender e nem explorar perguntas de cunho pessoal, certo? A gente tem que ter realmente cuidado com o que a gente está falando. Se as pessoas elas não querem responder, elas não são obrigadas a responder, porque elas detêm essa informação, a informação é delas. Então ninguém é obrigado, certo, a responder. Nesse caso aqui ninguém é obrigado a nada. De fato, ele está ali de espontânea vontade. Se ele está ali de espontânea vontade, ele responde se ele quiser. Se ele não quiser responder, ele também tem o direito de não responder, tá? Aí, obviamente, você tem que selecionar esse grupo de forma correta. Tem grupos que podem ser homogêneos, tem grupos que podem ser segmentados, ou seja, você colocar na mesma sala diversas pessoas com diversas classes sociais para discutir sobre determinado produto ou determinado serviço. Você pode colocar pessoas conhecidas ou pessoas estranhas. Tudo depende do que você quer. Tá? Se você pode fazer mais de um grupo, só que aí você fazendo mais de um grupo vai aumentar o seu custo relacionado ao focus grupos. Então, isso tudo depende realmente do problema da pesquisa que você tem. Certo? E aí tem o roteirinho de como é interessante você fazer essa pesquisa, quebra o gelo, depois escuta cada participante. É ideal que você escute cada pessoa, tá? Se você chamou 10 pessoas, você tem que escutar o que as 10 pessoas ela tem como opinião, certo? Como argumento sobre aquele assunto. Então é importante que você escute todo mundo na realidade, certo? E as vantagens e desvantagens, como é exploratório, você tem a vantagem de conhecer mais a fundo aquelas pessoas, mas você tem a desvantagem de você, como é um grupo muito pequeno, ele pode não ser o representativo do todo, tá? Então tem certas desvantagens aí associadas ao grupo de focos ou focos grupos. Que como todo tipo de pesquisa, né?
E aí o exemplo que a gente usou das donas de casa, que aí chamaram donas de casa para identificar as vantagens e desvantagens de produto de beleza, tá? E aí isso pode servir de base, você faz o foco grupos para poder fazer uma outra pesquisa mais avançada, um questionário mais avançado, tá? Para uma pesquisa mais, uma pesquisa descritiva. Então você pode usar o foco grupos como a primeira fase da sua pesquisa para depois você avançar para outra. Então isso tudo é aberto. Tá? Não existe fórmula mágica. Etnografia, que é uma pesquisa qualitativa exploratória. Nesse caso aqui, o pesquisador ele entrar em contato com o cotidiano da pessoa. Então, um exemplo é quando um pesquisador ele observa o comportamento dentro de uma casa, quando ele observa o comportamento dentro do supermercado, dentro do shopping. Então, ele está observando, tá? É um tipo de técnica observacional, e ele está junto com a pessoa observando e vendo o que é que ela está fazendo, como é a seleção de escolha de determinado produto, como é que ela escolhe, por exemplo, o produto, ela usa como aquele produto serve para quê, ela utiliza aquele produto de outra forma que ninguém nunca usa. Então, isso tudo serve para, através da etnografia, você observar essas informações e você também entender comportamento, tá? A ideia aqui é entender comportamento. A desvantagem é porque você observa o comportamento, mas a desvantagem é que você tem uma técnica demorada, porque você vai demandar tempo de você fazer isso aí, tá? E aí isso pode demorar, de fato, muito tempo e, infelizmente, pode ser que você não tenha recurso suficiente para isso. Aí você parte para uma pesquisa observacional e não uma etnografia. Tudo depende aí de quanto você tem de capital para isso. E aí a gente usou aqui o exemplo de uma etnografia, mas utilizando as redes sociais. E aí, em tempo real, as pessoas queriam identificar o que é que as pessoas, o que é que no caso público, né, os paulistanos, estavam achando da implementação da ciclovia, ciclofaixa. Então, eles fizeram a etnografia em tempo real através das mídias sociais. Então, eles viram que as pessoas, qual era a percepção das pessoas frente à ciclovia e à ciclofaixa. E aí eles viram que tinha muitas pessoas que estavam a favor daquela ciclovia, daquela ciclofaixa. Então, foi em tempo real, acompanhou por onde? Através das redes sociais, tá? Então, não é só no supermercado, numa casa, não. Você pode fazer isso também através das mídias. E aí as técnicas projetivas, como a gente já viu também, uma das técnicas projetivas é você associar palavras a determinados formatos, palavras a determinadas cores, tá? Por exemplo, cores a sentimento, de fato, o que é que aquela cor desperta, o que é que aquela frase desperta, o que é que aquela palavra desperta. E aí você tem um embasamento através dessas técnicas projetivas. E a gente já viu a técnica de associação, que é quando você coloca para a pessoa associar palavras a determinadas cores, a gente viu também a determinados formatos. A técnica de complemento, que é você fazer uma frase e esperar com que a pessoa complemente. E aí, através dessa complementação da frase, você entende quais são os valores, qual é o comportamento daquela pessoa, tá? Técnica de construção. Nesse caso aí, você pede para o entrevistado construir uma história ou um diálogo, tá? E aí ele pode responder através de imagem, através de desenho, tá? Ou técnicas expressivas. Aí, nesse caso, vai utilizar como a forma do teatro. A pessoa vai se expressar através de uma simulação, de uma dramatização sobre aquele comportamento. Quando é que ela consome determinado produto ou serviço? E aí ela vai mostrando como ela faz isso, tá? E aí eu fiz a dinâmica com vocês para você complementar a primeira palavra que vem à mente da frase. Quando os homens vêm do salão de beleza, os homens vão ao salão de beleza os homens que vão ao salão de beleza toda semana são, e a gente escutou alguns comentários mais discriminatórios, tá? De mulheres também. Então a gente observa que, dependendo das pessoas que a gente está perguntando, elas vão falando, certo, o que vem à mente. E aí o que vem à mente é o que está no subconsciente delas. E aí a gente sabe que determinados produtos ou serviços, eles têm algum valor, alguma relação que não é tão legal assim, né? Que pode ser discriminatório, pode ser preconceituoso. Então, a gente vê que, ao completar a frase, a gente observa o comportamento das pessoas, tá? Mesmo que não seja de forma consciente, seja de forma inconsciente.
A técnica de Altman, né? Nesse caso é uma técnica qualitativa, e a ideia é, através de fotografias e metáforas ou símbolo, entender o que é o comportamento emocional. Porque Altman ele acreditava que as nossas decisões de compra, certo? Elas são mais voltadas para o emocional do que para o racional. E aí eu perguntei para vocês, tá? O que é que vocês viam nessas fotografias de carnaval? E aí vocês falaram alegria, festa, diversão. Então é isso, através dessas fotografias, a gente observa qual é a mensagem que, no caso, a Prefeitura do Recife, ou a gente como recifenses ou olindenses, enfim, quer passar para o mundo, tá? Que é tudo festa, que é tudo alegria, que é tudo união. E aí a gente vê que esse tipo de informação, de sentimento, é o que a gente quer comunicar para os demais. Mas óbvio que o nosso carnaval tem violência, o nosso carnaval tem discriminação, tem tudo associado aí. Então a gente vê que a fotografia, ela mostra algo que é o que a gente quer passar como mensagem, tá? E aí eu falei para vocês do exemplo da fotografia de uma tribo africana, que eles não tiravam fotografia dos pés, eles sempre tiravam das pernas para cima, porque eles não tinham acesso a calçado, e quem não tinha acesso a calçado eram pessoas pobres. Então eles, como para tirar uma foto, para eles se sentirem bem, eles não tiravam foto dos pés, porque eles estavam descalços. Então, para eles se sentirem bem importantes, eles tiravam foto numa posição diferente. Então, a imagem, certo? A metáfora, ela também está relacionada ao que a gente quer passar de mensagem para outras pessoas. Tá? Isso no consumo também. O lettering, que é uma pesquisa qualitativa também, tá? Ela é utilizada mais em profundidade, como se fosse uma entrevista em profundidade. Nesse caso aí, ele quer saber os atributos de determinados produtos, certo? E aí ela é mais utilizada principalmente por nicho de mercado. Então, geralmente é para produtos de luxo. Então, é um carro, certo? Patrimônio, uma casa, por exemplo, viagens. Então, ela é utilizada para um nicho de mercado, certo? Para entender como aquelas pessoas, por que uma pessoa escolhe, por exemplo, uma Ferrari ao invés de uma Mercedes, tá? O que é que leva uma pessoa a escolher um e leva uma pessoa a escolher outro? Ou porque os homens preferem comprar um carro, vamos supor, da Fiat ao invés de um carro da Ford. Então, isso é para entender esses comportamentos, tá? E é esse tipo de ideia, é você questionar mesmo o diferencial de consumo, tá? Por que ele prefere aquela marca? Muitas vezes não está relacionado ao poder aquisitivo, mas é status social. Então, é para entender quais são as principais razões, tanto emocionais como razões sociais, tá? E aí entra a sociologia, daquela escolha de determinado produto, tá? Então, aí tem essa técnica também. A técnica de Delfos é a mais diferente de todas, é uma técnica exploratória também, só que a Delfos você reúne grupo de experts, ou seja, de pessoas que trabalham e são bem influentes no setor. Então, por exemplo, você vai utilizar de donos de empresas, de gerentes, de grandes gerentes, né, de presidentes, e aí você vai perguntar de fato para essas pessoas o que elas acreditam do futuro, da questão do consumo futuro. Então, ele utiliza geralmente para uma economia preditiva, para você prever decisões empresariais, tá? E aí você utiliza de expert. Nesse caso aí, você não está pesquisando no público geral, você está indo para os cabeças-chave do setor, tá? Faz as perguntas para eles, só que nesse caso aí é tudo anônimo, ninguém sabe quem está participando. Essas pessoas participam, respondem as perguntas, você faz um mix dessas respostas, envia para eles novamente, e aí você espera com que eles raciocinem ou eles pensem em novas teorias sobre o futuro. E aí você fica nessa de você envia, você recebe, e aí você vê uma ideia sobre a economia futura, tá? Então, provavelmente, nesse período que a gente está vivendo de coronavírus, essa técnica Delfos aí está sendo utilizada pelos grandes empresários brasileiros, tá? Para eles entenderem como vai ser a nossa economia após esse período aí de recessão que a gente vai viver, tá? Nesses últimos meses, os primeiros meses, a gente vai voltar para uma situação econômica onde a gente parou? Não, infelizmente, essa recessão vai gerar desemprego, vai diminuir
a economia, né, vai perder geração de renda, geração de emprego. Então, a gente não vai voltar para a posição que a gente estava, infelizmente. E aí, esses grandes, né, especialistas da área, eles devem estar fazendo essa técnica para entender o que é que vai acontecer no futuro e o que é que pode ser feito para a gente sair dessa situação a mais rápida possível. Tanto empresários como os políticos também fazem isso, tá? Ui. A Grand Theory, ou teoria fundamentada dos dados, a pesquisa qualitativa. Só que essa teoria, ela é bem diferente das outras, porque nesse caso, deixa eu passar para cá. Essa teoria, a ideia é, você não monta, eu mandei para vocês um questionário, a planilha vocês têm que fazer as etapas. E uma das etapas lá é criar a hipótese do seu trabalho, certo? Então, quando a gente cria hipótese, a gente vai confirmar a nossa hipótese através da pesquisa. Só que essa teoria, você não deve chegar com nenhuma hipótese. Simplesmente você chega, vai coletar informações, coleta, e depois que essas informações são coletadas, que você vai gerar a teoria. Então, o comportamento inverso. Vocês não têm teoria e vai coletar. Simplesmente você coleta e depois você gera uma teoria, e aí a partir dessa teoria gerada, você vai reafirmar com um novo grupo. Coleta-se mais informações para ver se aquele comportamento ele é afirmado, ok? E aí, a entrevista, uma pesquisa qualitativa e exploratória. Estou falando rápido porque a gente já viu, tá certo? A entrevista pode ser individualizada, focalizada. Então, nesse caso aí, você entende como uma conversa entre as pessoas, tá? Mas ela pode ser estruturada. Você pode ter um questionário, um roteiro de perguntas que você pode fazer, ou você não tem um roteiro, simplesmente você só vai conversando com essa pessoa. O ideal de um roteiro, porque você tem os pontos chaves que você precisa perguntar e você precisa entender. Se você fica de forma aberta, numa pergunta aberta, esperando aquela interação entre as pessoas, possa ser que você não obtenha a informação que você quer. Então, é sempre interessante você ter um roteiro. E isso a gente vê tanto para consumo, mas a gente vê a entrevista principalmente na questão de emprego, tá? Entrevista de emprego. Então, a entrevista de emprego também é um tipo de entrevista de pesquisa de mercado que tem um roteiro, que tem as palavras-chave, tem as perguntas-chave para entender se aquele indivíduo ele faz parte, tem os mesmos valores ou tem as capacitações técnicas e as habilidades comportamentais para aquele grupo, para aquela empresa, tá? Então, é nesse sentido aí que você faz a entrevista focalizada também. E aí, o passo a passo de como fazer essa entrevista focalizada, tá? Ideal você, como entrevistador, ter a habilidade de ouvir, de compreender. Você não deve julgar a pessoa. Na realidade, você não deve julgar de jeito nenhum as pessoas quando você está fazendo qualquer pesquisa, tá? A ideia é você entender realmente e deixar a pessoa confortável na hora de responder. Inclusive no questionário online. Porque no questionário online, dependendo da palavra que você usa, aquela palavra pode ser ofensiva. E aí a gente tem que prestar atenção realmente nessas palavras para a gente ter uma habilidade e um bom relacionamento com a pessoa, que ela não leia e se sinta ofendida naquele questionário, tá? Naquela pergunta. Então, a gente tem que ter cuidado com que palavras a gente usa. Ter com tranquilidade, né? Ter boa memória. O ideal não é nunca ficar anotando, quando é uma entrevista, o que a pessoa está falando. Espera a pessoa falar. Você pode até pedir para gravar, se ela deixar, tudo bem. Se ela não deixar, você não pode, certo? E aí depois você faz a anotação do que ela disse, mas é muito chato a pessoa está perguntando a pessoa, você anota, perguntando a pessoa, você anota. Isso não é interessante numa pesquisa que você quer uma pesquisa de profundidade, onde você quer manter um bom relacionamento com a pessoa para que ela responda com profundidade o que você quer, tá? Inclusive as perguntas socioeconômicas, né, para você perguntar sobre renda, né, sobre relacionamento, sobre poder de consumo. Então, isso são perguntas delicadas que você precisa assumir uma certa aproximação com o entrevistado para poder conseguir essas informações, tá? Sem ofender.
E aí tem os estágios da pesquisa, o estado de chegada, a introdução do tema. É interessante você deixar a pessoa consciente sobre o que vocês vão conversar, tá? Se é, por exemplo, a insatisfação em sala de aula, que as pessoas entendam que é isso que você vai pesquisar. Você não tem que chegar de forma, não, vamos conversar sobre, sei lá, sobre economia, só que o interesse que você quer é falar sobre o interesse em sala de aula. Então, não tem para que você tá introduzindo um assunto que não tem nada a ver com o que você quer perguntar, tá? É interessante realmente você perguntar o seu problema de pesquisa ali, e a pessoa saber o que é que você está perguntando. E, inclusive, você pode até falar também qual é o interesse daquilo ali. Para produzir um novo produto, para melhorar a qualidade de aula, para introduzir um novo serviço. Então, a pessoa também ela tem o direito de saber aquilo ali, tá? Para que você está fazendo aquilo ali. Deixa eu ver aqui a pergunta. Sem querer interromper a visão, cheguei agora, mas quando vai olhar as planilhas, ver se estão corretas, prof. Eu já dei uma olhada, alguns grupos tá faltando informação, e alguns outros eu vi que está informação, mas não deu tempo de olhar tudinho, não. A minha ideia hoje não é terminar com vocês até 9h40, não. É terminar antes, e aí eu vou olhando, já vou corrigindo com vocês, e aqueles que não terminaram, terminarem essa parte do questionário ou da planilha hoje, tá certo? Então, eu vou deixar o final da aula para vocês terminarem isso aí. Porque tem grupo que não respondeu nada. E aí, lembrando que isso é a pontuação extra. E se não responder até hoje, vai começar a perder pontuação, tá? Do trabalho extra. Ok? E a entrevista, vantagens e desvantagens, vocês dão lida depois. A observação, tá? A gente falou da observação. É uma pesquisa, pode ser qualitativa ou quantitativa, porque você pode fazer perguntas, ou, na verdade, você tem um roteiro de perguntas e começar a observar, como você também pode marcar a quantidade de pessoas que passam, quantidade de produtos que a pessoa compra. Então, você pode também, dentro da observação, fazer uma pesquisa tanto qualitativa, para saber o porquê da pessoa consome, como também quanto a pessoa consome, tá? O que ela consome. Então, você pode ter esses dois tipos de pesquisa na observação também. Questionário terminar hoje, acho que sim, eu acho que vai dar para terminar o questionário, tá? A ideia é eu terminar, falar de como constrói um questionário. E aí deixo para vocês fazerem um questionário de vocês. E aí, próxima semana, a gente finaliza os assuntos para a prova, certo? E aí eu já mandei para vocês uma revisão, nem lembro se eu mandei. Mas se eu não mandei, eu mando. Se eu mandei, ótimo. Aí a gente já pode tirar dúvidas das perguntas que geraram mais dúvidas, tá? E a modo de observação é, de fato, você observar o cotidiano daquele grupo que você quer, tá? Então, é você como observador, como se fosse um pesquisador. Você fica ali observando e aí você pode registrar aqueles movimentos. E aí eu falei da questão do banheiro, da Unibra, do Campus 3, que não tem espelho. Então, aquilo ali foi uma decisão que provavelmente foi através de estudos observacionais, porque sabe-se que quando tem um banheiro, um espelho no espaço, a pessoa ela para e fica se observando no espelho. E aí esse parar e ficar atrapalha a movimentação das pessoas. Tá? E aí, por isso que muitos espaços, vocês podem ver não só na Unibra, mas alguns outros espaços coletivos, certo? O espelho ele foi retirado para justamente não ficar, as pessoas ficarem parando e atrapalhando o fluxo de passagem ali. Ok? Aí, modo de observação, os exemplos aqui, eu falei o exemplo da embalagem, que aí as pessoas observaram, uma empresa observou qual era o comportamento das pessoas quando pegavam a embalagem, e aí vê que a embalagem estava muito bagunçado, aquelas informações. As pessoas não entendiam que a embalagem queria passar. E aí o que aconteceu? Elas observaram isso, que a pessoa pegava, sentia confusa e devolvia o produto, e aí não consumia. E aí eles mudaram a embalagem, e aí melhorou o nível de satisfação e as vendas do produto, tá? Isso pode ser por produto ou serviço. Toda vez que eu falo de produto, tudo pode ser voltado para serviço também, tá?
E aí tem as diferenças entre as pesquisas observacionais, a sistemática e a sistemática. A sistemática é quando a gente tem um instrumento de coleta para a gente para observar, certo? Então você já sabe o que você vai observar, o que é que você quer observar. E a não sistemática, ou não estruturada, ou a sistemática, nesse caso aí você vai coletar as informações, tá? E necessariamente você tem essas informações diretas ou perguntas diretas. Você pode simplesmente ficar observando e anotar o que é que você vê, tá? Sem um foco, sem uma determinação de um roteiro de perguntas anteriores. Tem a participante e não participante. Nesse caso, a participante, você implica a interação do investigador com o grupo, e a não participante é você não, como pesquisador, você não entra, né? Você entra em contato com o grupo, mas você não está envolvido naquele grupo, naquela pesquisa, por exemplo, tá? Você só está analisando. Eles sabem que você está lá, mas você só está observando. Pode ser individual, pode ser uma única pessoa, ou pode ser coletivo, tá? Em equipe. Tudo depende do que você vai analisar. Pode ser natural, pode ser direto do espaço de um supermercado, você pode fazer essa análise, ou artificial. Você simula um supermercado e aí observa como é o comportamento. Chama essas pessoas e aí observa esse comportamento. Pode ser evidente, pode ser oculta. As pessoas elas podem saber que estão sendo observadas, ou oculta quando as pessoas elas são observadas de forma disfarçada. E aí a gente pode imaginar que é o Big Brother, aquele espelhozinho que as pessoas não sabem o que é que está por trás, tá? Porque as pessoas estão observando, certo? Então tem várias formas aí de observação. Outros tipos de método, observação pessoal. No caso, sou eu observando o outro. Observação mecânica, você utilizar dispositivos como câmeras, sistema de código de barra é uma observação mecânica, porque passa o código de barra e aí o supermercado sabe, e quando eu boto o CPF, ele sabe o que eu comprei, quanto foi que eu comprei, e qual é a minha rotina de compra, sabe? Então ele sabe através do código de barra, sem precisar ficar filmando a minha cara, por exemplo. A auditoria, quando as empresas elas vão nas casas e fazem um inventário de marcas, então a pessoa diz que ela consome Nestlé, mas aí as pessoas fazem auditoria, uma pesquisa, né? Pode fazer uma auditoria e vai nas casas e observa se de fato tem a marca Nestlé ou não naquela casa ou naquela empresa. Tá? A análise de conteúdo, nesse caso aí é mais observável a comunicação, e aí você observa que o comportamento, tá? Ele pode ser modificado ou não por objetos físicos. Então você pode observar se a presença de alguma coisa muda o comportamento, sei lá, a presença do espelho vai mudar o comportamento ou não, tá? De um grupo, daquelas pessoas que estão passando. A análise de traço é ver, nesse caso aí, é o exemplo aí da erosão dos quadrilhos do museu. Quanto mais se tem visitas, mais vai ser a degradação, a depreciação dos quadrilhos do museu. Então, você sabe que, por exemplo, outra análise de traço é quando se tem uma praça, tá? E aí se tem um caminho para você andar pela praça, a prefeitura faz, pode ser de cimento, pode ser de pedrinha, que é aquilo ali para você andar. Só que a gente observa que dentro daquela mesma praça tem o campo, tem a grama, e as pessoas começam a andar por outro caminho. E aí fica aquele rastro onde não tem mais grama. Aquilo ali é uma análise de traço também, porque a prefeitura planejou para você andar nesse caminho, só que as pessoas estão andando por aqui. Então, na realidade, a prefeitura não deveria fazer esse caminho. Ela deveria acabar com esse caminho e refazer esse outro caminho, que é o que as pessoas fazem, tá? Então, isso é uma análise de traço que também pode ser feita. E aí o survey, que é o preenchimento de variáveis determinadas, o survey é a pesquisa em inglês, tá? É você fazer questionários em inglês. E aí você pode fazer através do Google Forms ou do SurveyMonkey, que é outra plataforma, mas eu aconselho todo mundo fazer o Google Forms, porque é bem didático, bem simples, ele gera gráfico, gera informação para a gente depois das perguntas, tá?
E aí o survey você pode fazer ele online, mandar através dos grupos das mídias, ou você pode fazer presencial. Então toda pessoa que você pergunta, você vai preenchendo no Google Forms. Então é abrangente, você pode fazer de diversas formas, tá? Só que a desvantagem é que você tem que fazer um pré-teste antes, mas esse pré-teste também pode ser rápido. Por exemplo, você tem que analisar 500 pessoas, e aí você faz um pré-teste com 2 ou 3, e aí pega o feedback dessas pessoas para elas saberem o que é que foi que elas acharam. Aí elas podem dizer, não, essa pergunta tá duvidosa, essa pergunta tá ambígua, essa pergunta tá ofensiva, essa pergunta eu acho que deveria se encaixar aqui antes, porque faz um fluxo melhor. Então é você fazer um pré-teste para não aplicar com 500 pessoas e ter problema nas respostas, tá? Porque aí você fez o anterior, fez esse pré-teste e as pessoas elas respondem de forma melhor depois, porque você já sabe os gaps do questionário, tá? O que tá errado ali, que você pode melhorar. Então, o pré-teste é muito importante para tudo, tá? Independente se for questionário ou se for entrevista, é interessante você ver esse pré-teste aí, ou seja, perguntar a outras pessoas para entender como é que essa dinâmica ela pode funcionar, tá? E aí o experimento. O experimento é uma pesquisa causal, na realidade você quer entender quais são os fenômenos que estão envolvidos naquele consumo, tá? E aí existem várias classes de experimentos, mas eu trouxe só dois. Os experimentos que são chamados de experimentais, e aí nesse caso aí você faz uma pesquisa, né? Chama essas pessoas para sua pesquisa, mas essas pessoas elas são selecionadas de forma aleatória, tá? Então, você, nesse caso aí, por exemplo, você quer saber o teste do país de origem em laboratório. Então, por exemplo, a gente pode falar voltar para o chocolate. E aí eu quero saber se o país de origem Suíça, o chocolate suíço, ele tem status social, porque ele é mais elevado, porque ele já é bem batido no mercado e tal, pela qualidade do chocolate. E aí você pode chamar vários sujeitos aleatórios, né? Chamar várias pessoas de diferentes grupos, e aí botar um chocolate suíço com um chocolate chinês. E aí ver se de fato a preferência do chocolate suíço ele é comum nessas diversidades de pessoas. O quase experimental, nesse caso aí, você não tem controle sobre aleatoriedade. O que é isso? Você não sabe se aquelas pessoas, elas de fato, não necessariamente vai ser dentro de um laboratório, você pode fazer essa análise dentro de um supermercado, tá? Mas você não sabe se a pessoa escolheu o chocolate suíço porque ela escolheu aquele chocolate suíço, tá? Ela pode ter escolhido aquilo ali por N formas, por N situações, por N variáveis, que pode ter sido o preço que estava mais baixo, pode ter sido a embalagem, pode ter sido porque ela estava muito estressada e ela escolheu chocolate, só que na realidade ela não gosta de chocolate, ela prefere outro alimento. Então tem muitas variáveis que você não consegue identificar no experimento. Tá? Então, o quase experimental é basicamente o que a gente consegue fazer. A gente não consegue fazer simulação em laboratório. A gente não consegue botar um monte de pessoas e fazer a simulação, porque isso vai custar muito, muito, muito mais caro. O quase experimento que é o mais comum, só que aí você tem algumas variáveis que elas podem pegar você de cheio, tá? Sem você ter observado, porque o comportamento do ser humano, ele não é toda hora, todo instante a mesma coisa. Você já viu em psicologia e sociologia que as pessoas elas mudam de acordo com o temperamento, muda de acordo com a economia, muda de acordo com o dinheiro que está no bolso, muda de acordo com o estresse, muda tudo. Então são variáveis que elas podem influenciar na hora que você está fazendo o experimento, certo? E a última, para a gente finalizar, que é uma pesquisa Top of Mind, que ela é uma pesquisa quantitativa e descritiva. Na verdade, Top of Mind é para você qualificar quais são as marcas que estão mais populares na mente do consumidor, tá? E aí a pesquisa, ela serve para você categorizar essas marcas. Normalmente, as marcas que são mais utilizadas são marcas relacionadas a produtos, mas também tem algumas marcas de serviço que podem ser analisadas. E isso é importante porque as empresas elas entendem se elas estão na cabeça
na escolha do consumidor. Então, por exemplo, se a gente falar qual é a marca de refrigerante que vem à sua cabeça, muitos vão dizer Coca-Cola. Então, a Coca-Cola sabe que ela é a primeira que vem à mente da pessoa na hora que ela diz, eu vou tomar um refrigerante. Tá? Ou, por exemplo, no consumo de, sei lá, de carro. Vamos supor que você diz qual é o primeiro carro, a marca de carro que vem à sua mente. Você pode dizer que é Fiat. E aí a Fiat sabe que ela é a primeira marca que vem na cabeça da maioria da população para o consumo. Tá? Então isso é interessante para a empresa saber e ter certeza sobre isso, certo? E aí pode ser, você pode perguntar de um público específico. Então, existem top of mind com adolescentes, de jovens universitários, top of mind de pessoas mais idosas, top of mind de região, então Recife, Olinda. Então, pode fazer de acordo com o tipo, né, de público que você quer fazer essa escolha. E a ideia é você fazer qual é a primeira marca de refrigerante que vem na mente, aí a pessoa responde, qual é a primeira marca de plano de saúde que vem à mente, as pessoas respondem, marca de sabão, líquido, e aí você vai fazendo uma anotação. Qual é a primeira marca de universidade que vem à sua mente? Isso tudo as pessoas vão respondendo e você vai anotando, e aí depois você vê o que é que a maioria das pessoas, quais são as primeiras marcas que vem à mente dela, tá? Só que existe uma relação entre setores que têm baixo envolvimento de consumo e ciclo de compra curto, ou seja, bens de consumo embalados, são os que ficam mais fixados